Olá, mais um princípio desse projeto Semear. Maravilha! Vamos viver o princípio de hoje. O princípio de hoje. Eu gosto demais disso. Confesso para você que eu ainda estou aprimorando ele dentro de mim. Eu ainda estou aprimorando este princípio dentro de mim. Hoje o princípio fala sobre autodisciplina. Esse princípio, nossa, é muito profundo esse princípio. Por quê? Autodisciplina requer os meus hábitos, os meus gestos. Eles têm que estar ligados à minha ética, aos meus valores, dos princípios espirituais. Já liguei aqui alguns outros princípios, os espirituais. Estou falando aqui do semear, na questão de semeadura para dentro de nós, mas esse está ligado a princípios espirituais. Quer que eu traga princípios espirituais também, fora dos princípios semear? Já escreve aqui nos comentários. Quem sabe nos próximos eu posso trazer. Pois bem, vamos lá. Princípio de hoje de autodisciplina, nós vamos encontrar uma leitura bíblica que está em 1 Coríntios, Deixa eu confirmar aqui, 1 Coríntios 9, 27. Vamos lá, 9, 27. Autodisciplina comigo, com o meu pensamento, com o meu espírito, com a minha alma, com o meu ser, com a minha vida, com as minhas palavras, com tudo. Vamos lá? A palavra fala assim, lá no 27, o versículo 27. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído e depois eu ter pregado os outros. Olha só, vou repetir. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído, depois de eu ter pregado aos outros. Nós estamos falando aqui de uma carta de Paulo aos Coríntios, Nessa carta de Paulo aos Coríntios, ele fala muito de correção para aquele povo de Coríntios. E ele dá exemplo dele. Quando ele diz aqui no finalzinho desse versículo que eu falei, depois de eu ter pregado aos outros. O que ele fez? Paulo era Saulo. E ele que pregava os outros pela cruz. Não que ele ia lá e pregava, mas que ele é um perseguidor dos cristãos. Então ele conduzia as pessoas a serem pregados na cruz. Mas olha só, hoje nós falamos aqui sobre autodisciplina, de alguns hábitos dele. Então ele está relatando aqui hábitos que ele tinha antes de conhecer a Cristo, que eram hábitos ruins. Hoje, depois que ele conheceu a Cristo, os hábitos dele mudou. Qual que era a mudança aqui? Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão. Esse castigo o corpo nem era uma coisa tão de sofrimento em si, mas dele se colocar a servir os outros, ao contrário daquilo que ele fazia antes, de condenar os outros. Agora ele chega a servir os outros. Olha só, é uma autodisciplina dele para que ao corpo, alma e espírito dele seja agora modificado pela conversão e não parado na mesmice de que era antes, no sentido de condenar as pessoas. Interessante, diferente, E esse princípio nos faz pensar para um final do dia, depois de uma reflexão daquilo que vivemos, nesse sentido aqui, Quais hábitos eu preciso ajustar na minha vida? Pare e pense. Nesse princípio do semear do dia de hoje, nos faz pensar muito na nossa autodisciplina,
Bora viver isto no dia de hoje? Escreve aqui nos comentários depois o que tem sido maravilha para você nesse princípio, nos outros que você já ouviu aqui dentro desta playlist. Pois bem, até a próxima.